Olá, ouvintes! Meu nome é Rafael Vanazzi. Hoje é dia 23 de fevereiro e está começando o quinto programa da rádio virtual musicografia.net. Esse programa foi criado por Rafael Vanazzi e Rafael Ota com a finalidade de ensinar e tirar dúvidas sobre a musicografia Braille para pessoas com deficiência visual através da internet. O tema de hoje é fórmulas de compassos 2x4 e 3x4. Vamos aprender hoje só essas duas formas de compasso simples. Todas as explicações são dadas sem a necessidade de acompanhamento visual. Esperamos apenas que o ouvinte com deficiência visual conheça a escrita em Braille, pois aqui não vamos ensinar a ler em Braille, mas sim ensinar a quem já sabe ler, se interessa por música e quer aprender a ler e escrever partituras em Braille. Recomendamos ter em mãos uma reglete, máquina Perkins ou mesmo computador para irem anotando e fazendo os exercícios que passaremos durante o programa. Esses programas são baseados na minha dissertação de mestrado chamada Particularidades da Musicografia Braille para o auxílio de novas metodologias de ensino, que já está disponível para download no site da Unicamp e no nosso musicografia.net. Gostaria de mandar um abraço especial para os nossos amigos ouvintes que nos escreveram: Sérgio Garcia, músico violinista e tecladista que perdeu a visão há uns anos e hoje frequenta a Associação de Assistência aos Deficientes Visuais de Poços de Caldas, Minas Gerais. E outro para Luciana Ferreira, que aprendeu um pouco com os nossos programas para prestar uma prova para uma vaga de revisão de textos em Braille, onde cairia algumas questões sobre a musicografia Braille. Um forte abraço para vocês. Vamos começar a nossa aula. O compasso 4x4, como já vimos, tem 4 tempos em cada compasso. Para se escrever esse compasso em Braille, se escreve a cela de numeral, que são os pontos 3, 4, 5 e 6, mais o número 4, 1, 4 e 5, e o número 4 novamente, mas rebaixado, que são os pontos 2, 5 e 6. Essa cela de numeral, quem já sabe ler em Braille, tem o hábito, conhece, sabe que ela vai indicar que as celas que vão seguir não vão significar letras, mas sim números. A indicação de compasso sempre aparece no começo da escrita de uma melodia. Depois disso, colocamos um espaço, depois o compasso, e então aí sim se inicia a escrita das notas musicais. Alguns formatos, ao invés de dar apenas um espaço entre o compasso e o começo da melodia escrita, pulam para a linha seguinte para começar a escrever as notas musicais. O compasso é escrito apenas uma vez no começo da partitura e só se escreve novamente se a fórmula de compasso mudar ao longo da melodia, o que nem sempre acontece. Por enquanto, a nossa melodia começa sem a indicação das oitavas, o que define a altura exata das notas escritas. Isso veremos mais adiante nos nossos programas. Lembrando que essa sequência do conteúdo desses programas, ele se baseia nas classificações dos graus de dificuldade entre as partituras em Braille que defendi na minha dissertação. Então lá você vai encontrar mais informações sobre isso. E um dia eu posso fazer um programa especial para falar sobre essas questões. Mas o que significam esses números nos compassos? Como ler isso? O primeiro número do compasso significa unidade de compasso, também chamado de UC. Vamos chamar de UC nesse programa. Ele define quantas pulsações ou batidas haverá dentro de cada compasso. Por exemplo, que é o primeiro numeral, 4x4. Se começa com 4, vamos ter 4 pulsações por compasso. Se é 3x4, teremos 3 pulsações em cada compasso. O segundo número significa unidade de tempo, também chamada de UT. Ele define sobre qual valor de tempo será feita a marcação do tempo. Se essa marcação de batidas vai estar sendo feita sobre a semínima, sobre a mínima, semibreve, sobre a colcheia. Mas aqui, nesse programa, pelo menos, vamos usar a UT da semínima, que é o número 4. Então o número vai definir qual é o valor de tempo que teremos a nossa marcação de tempo, a nossa batida, que geralmente temos na semínima, que é o mais comum. E nos compassos compostos vai ser o número 8,
que é os compassos complexos, compassos compostos, aliás. E essa é um tema para um outro programa. Vou explicar mais um pouco do que é o T e a UC. Entender a unidade de compasso, a UC, é mais simples, né? Pois ela claramente já te informa quantas batidas teremos em cada compasso. A UT, unidade de tempo, é um pouco mais complexa, mas resumidamente podemos afirmar que o segundo número 4, o que fica rebaixado na escrita, irá significar que a batida tem a duração de uma semínima, assim como já fazemos nos nossos exercícios e comumente se compreende os valores de tempo. Em outro programa entraremos em mais detalhes quanto a UT, fazendo exercícios mais específicos. Por enquanto, compreender apenas isso já é suficiente para este programa. Uma outra forma de compreender, que é a seguinte: o compasso 4x4 pode ser lido assim: 4 batidas de semínima por compasso. O compasso 3x4 pode ser lido assim: 3 batidas de semínima por compasso. O compasso 2x4 pode ser também lido assim: 2 batidas de semínima por compasso. E assim facilita bastante o entendimento do que significa o compasso. Lembrando que o segundo numeral, a unidade de tempo, é escrita com o número rebaixado, né? As letras da quinta linha Braille. Vamos então para os exercícios. Nesse primeiro exercício, irei descrever as celas de uma melodia, falando o seu nome e em seguida os pontos que as formam, restando ao aluno apenas escrever as celas ditadas. Bem simples mesmo essa parte. No entanto, a melodia tem erros de tempo, fazendo com que o compasso fique errado, ou seja, alguns compassos estarão com a contagem errada, e isso é para o aluno tentar descobrir qual é o compasso que está errado e consertá-lo após escrever todo o ditado que eu vou fazer. Lembre-se de pausar o vídeo para ter o seu tempo de fazer essas atividades, não dou esse tempo nas gravações. Usarei o compasso 3x4, que deverá ser escrito cela de numeral, número 3 e o número 4 rebaixado. Depois segue um espaço e então se escreve a primeira nota do ditado. Ok? Então vamos para o ditado A, o primeiro ditado aqui desse programa. Eu vou falar as notas em seguida das celas que a formam, avisando aonde teremos a mudança de compasso, que é a cela em branco. E após ter feito esse exercício, vocês vão conferir se os tempos estão corretos em todos os compassos, e não vai estar em todos. E nos que estiver errado, você vai corrigir como achar melhor. Então vou começar. Compasso 3x4. Depois de escrever o compasso, dá um espaço e pode escrever a primeira cela. Dó semínima, pontos 1, 4, 5, 6. Dó semínima, pontos 1, 4, 5, 6. Ré semínima, pontos 1, 5, 6. Mudança de compasso, ou seja, cela em branco. Segundo compasso. Mi mínima, pontos 1, 2, 3, 4. Ré semínima, pontos 1, 5, 6. Mudança de compasso. Terceiro compasso. Ré semínima, pontos 1, 5, 6. Ré mínima, pontos 1, 3, 5. Fá semínima, pontos 1, 2, 4, 5, 6. Mudança de compasso. Quarto compasso. O quarto compasso, esse compasso não precisa escrever o número do compasso, é mais para você se orientar aí caso se perca. Quarto compasso. Fá mínima, pontos 1, 2, 3, 4, 5. Sol semínima, pontos 1, 2, 5, 6. Mudança de compasso. Compasso 5. Sol mínima, pontos 1, 2, 3, 5. Sol semínima, pontos 1, 2, 5, 6. Mudança de compasso. Compasso 6. Fá semínima, pontos 1, 2, 4, 5, 6. Mudança de compasso. Sétimo e último compasso.
Ré semínima, pontos 1, 5, 6. Dó mínima, pontos 1, 3, 4, 5. E terminamos o nosso ditado. Como você vai revisar agora esse ditado? Você vai procurar conferir os valores de tempo de cada compasso, ver se, somando o tempo das notas, você vai ter sempre 3 tempos. Não pode ter a mais, nem pode ter a menos. Lembrando que a correção, às vezes, pode ter mais de uma opção, né? Então, você escolhe a sua. Então, agora, se você dê uma pausa aqui para você fazer o seu exercício, conferir se está tudo certo. Agora eu vou falar quais são os compassos que estão errados. Os compassos errados foram o compasso 3 e 6. No compasso 3 temos um tempo a mais. Daí então você escolhe aonde que você vai tirar esse tempo, como que você vai corrigir, da maneira que você quiser. No compasso 6 temos 2 tempos a menos. Aqui você pode apenas inserir mais notas musicais até completar o compasso. 1 ou 2, sem precisar usar a nota pontuada, que ainda não vimos nesses programas. Né? Agora experimente tocar em seu instrumento, lembrando que a correção aqui deve alterar o valor de tempo para que tenhamos sempre 3 tempos em cada um dos compassos. Segundo exercício. No segundo exercício, não há compasso errado como no anterior. Nesse exercício, irei ditar apenas os valores de tempo que completarão um compasso 4x4, compasso quaternário. O aluno deverá escrever apenas os valores de tempo em braille, ou seja, irá escrever celas com apenas o ponto 3, ou apenas com o ponto 6, ou com o ponto 3 e 6, na parte inferior da cela. Os pontos 1, 2, 4 e 5, que são relativos ao nome das notas, vão ficar em branco durante esse ditado. Repetindo, teremos apenas 3 opções de cela, são elas: a de mínima, que é o ponto 3, semínima, ponto 6 e semibreve, ponto 3 e 6. Vou ditar apenas o nome dos valores de tempo e não os pontos da cela. Então fiquem bem atentos. Ditado B. Mínima, mínima, mudança de compasso. Mínima, semínima, semínima, mudança de compasso. Vamos para o terceiro compasso. Semínima, mínima, semínima, mudança de compasso. Mínima, semínima, semínima, mudança de compasso. Vamos para o quinto compasso. Semínima, 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 mudança de compasso, semibreve. Terminamos. Lembre de colocar o compasso 4x4 no começo, escrevendo numeral 4 e o 4 rebaixado. Agora, com o ditado feito, você deverá reescrever essas celas de tempo, inserindo as notas musicais que você quiser. Não há uma escolha certa aqui, apenas não mude o valor de tempo das notas, para não errar, não mudar o tempo que vai caber dentro de cada compasso. Não precisa se preocupar em criar uma melodia, isso é apenas um exercício. Mesmo assim, experimente tocar o resultado final desse exercício, para ver como que vai soar, além de ser um teste, uma leitura para você trabalhar a leitura das melodias e tocar elas. Você tocou as melodias das aulas passadas? Chegou a inventar e escrever suas próprias melodias? Como tem sido acompanhar esses programas? Estão ajudando? Vamos gostar muito de saber como os nossos ouvintes estão progredindo com esses estudos. Escreva pra gente. Agora uma observação. Vou evitar a partir de agora falar o que eu vou dar no próximo programa, pois acabei percebendo que eles mudam um pouco dentro do que eu pretendo para o próximo programa na hora que eu faço eles. Então, às vezes eu sinto que precisa de uma revisão, que a gente poderia, com mais calma, falar de um outro assunto, não falar tudo de uma vez só, para o programa não ficar muito grande. Porque agora já estamos aqui com quase 15 minutos de programa e fizemos 2 exercícios. Quero deixar claro que é importante compreendermos primeiro o que é o valor de tempo,
como trabalhar com ele acrescentando apenas os pontos 3, 6 e o 3 e o 6 juntos no nome da nota. E como esses valores de tempo se relacionam entre si, né? Aprender a fazer essa contagem bem feita. E porque esse é um dos desafios da aprendizagem da musicografia Braille, segundo a Fabiana Bonilha, na sua tese de doutorado, que me ajudou bastante na minha dissertação. Chegamos ao fim do nosso 5º programa. Queremos agradecer a todos que nos ouviram. Não deixem de mandar suas sugestões, dúvidas, pedidos de revisão ou de assuntos específicos para acervo.musicografia@gmail.com ou poste nos comentários desse vídeo. Se inscreva no nosso canal para receber aviso dos nossos próximos programas e ajude a divulgar esse canal pelo Facebook ou mandando um e-mail direto para um amigo com deficiência visual que possa se beneficiar com o nosso programa. Um abraço, até o próximo programa.